Olá pessoal, vamos tentar encarar esse vento aqui para ver se a gente consegue gravar um hashtag Saudicas. Tem uma frente fria chegando e é sempre bom ficar ligado nas frentes frias porque às vezes elas vêm com bastante força e você tem que estar num lugar bacana. Eu descobri que essa frente fria estava chegando num aplicativo, na verdade um site chamado Windy, que eu acho ele muito legal, principalmente pela apresentação, como mostra as frentes frias e outros fenômenos meteorológicos que são demonstrados, que é bem legal, mas também porque ele usa um modelo bem legal chamado ECMWF, que é um modelo global, ou seja, é um modelo que mostra previsões para todo mundo, mas tem uma resolução muito alta e, da minha observação, assim, tem acertado bastante, né? Ele também tem outro modelo meteorológico chamado GFS, que é do NOAA americano, que é um clássico também, né? Mas eu tenho visto mais esse modelo europeu. Outro aplicativo que eu gosto bastante é o Navionics, que, bom, vocês devem ter ouvido falar aqui talvez sobre o Chart Plotter, que é um GPS, digamos, que desenha a carta náutica enquanto você anda, né? E o Navionics, ele faz isso por um preço bem bacana no seu celular. Ele tem praticamente tudo que um Chart Plotter tem. A única coisa que a se considerar é que o Chart Plotter é bem mais resistente. Então, por exemplo, aqui o do Brutus, nossa, tá 5 anos levando sol, chuva e tá perfeito. Já um celular, se na primeira chuva, provavelmente não vai funcionar mais. Então, é legal uma capinha que, sim, protege. Eu utilizei isso descendo para Porto Alegre quando o nosso quebrou. Só que não dá para carregar junto com a capinha. A gente teve que improvisar uma bateria externa e tal. Não é o ideal. Mas esse software é bem bacana. Eu tenho também o Garmin Blue Chart, que é bem bacana. É bem parecido com o Navionics, só que com cartas da Garmin. Só que ele não mostra a velocidade. Então ele não é tão completo quanto o Navionics. Mas é legal também. Um outro que eu achei recentemente chama-se Drag Queen. Não é bem o que você está pensando, mas ele drag em inglês é arrasto, né? Então ele é um alarme de ancoragem. Quando você ancorar, você pode marcar a posição que você está, dizer quantos metros você quer que ele comece a tocar o alarme e não fica usando a bateria do seu barco com GPS. Você usa a bateria do celular e ele vai te avisar se você arrastar a âncora, que eu acho bem bacana. Um outro aplicativo que é ridículo, todo GPS tem, mas quebrou um galhão quando a gente estava descendo para o sul e queimou o GPS e a luz da bússola não estava acendendo de noite, é o Compass, que é a bússola do iPhone, né? Porque se você tentar achar o rumo num lugar que não tem terra, que você não vê terra, é complicado no GPS porque ele está sempre atrasado, ele está mostrando, comparando onde você estava com onde você está agora, né? Então esse Compass do iPhone, né? É realmente uma bússola eletrônica. Então você vê em real time a sua inclinação. Você pode discutir que não é a bússola mais precisa do mundo e eu tenho certeza que não é. Mas ela, em conjunto com o Chart Plotter, te dá uma noção pelo menos se você está indo reto, sabe? E puxa, bem melhor se você consertar a luz da bússola e usar do barco, né? Não vai gastar bem menos bateria e tudo, mas é algo que pode te ajudar. São esses os aplicativos que eu tinha para falar hoje. Espero falar mais disso no futuro. E, de novo, são algumas coisas que podem te ajudar se você ficar sem GPS, né? Eu uso como backup mesmo, para tirar alguma dúvida quando você está na praia, olhando o mar. E também, se você não veleja ainda, para dar um gostinho do que é navegar e se achar nessa imensidão de água aqui. Até a próxima dica.